Com todos os problemas causados pela pandemia, era esperado que os recursos econômicos dos estados fossem drasticamente reduzidos. Ainda assim, o governo do Amazonas segue arrecadando na casa do bilhão. Mesmo com toda essa arrecadação, os municípios do interior estão sendo ignorados pelo governador, com problemas sendo vistos na maioria destes. Atualmente, existe uma verba de 1,7 bilhão do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, o FTI, que deveria ser investido nos últimos anos em infraestrutura nos municípios do interior. E em meio a uma pandemia e com todo esse recurso disponível, ainda assim, o interior do Amazonas não conta com um único leito de unidade de terapia intensiva, a UTI, com os pacientes sofrendo para serem atendidos quando são contaminados com a Covid-19. O valor bilionário disponível foi denunciado pelo deputado estadual Dermilson Chagas, com o governador devendo destinar com o objetivo de fazer mais obras, saneamento, construção de hospitais, escolas, calçamento, incentivo à pesca, que é uma grande fonte de renda, gerando assim emprego e recursos financeiros para a população amazonense. Além das investigações que já cercam o governador acerca de ações realizadas em seu mandato, a pressão também cresce para que o mesmo realize atividades no interior, que vem sofrendo por conta da pandemia. No primeiro ano de governo, o estado teve um superávit de 20 bilhões, no segundo ano, um superávit de 22 bilhões. Já são 3 anos de mandato, que se caracteriza por muitos recursos e poucas obras, com o governador saindo sem deixar um legado para seu sucessor. Com o estado sendo deixado de lado pela gestão estadual, a população começa a se revoltar com o descaso e, com isso, os pedidos de impeachment do governador começam a ganhar força no Amazonas. No último mês, mesmo com a pandemia, a situação ficou tão insustentável que a população tomou as ruas, pedindo que a Assembleia Legislativa do Estado vote o impeachment de Wilson Lima, impulsionados pelo colapso que vivia a saúde na época. Nem mesmo a pressão que a população faz pela saída do governador muda a cabeça de Wilson Lima, para que o mesmo procure realizar ações que sejam benéficas aos amazonenses. Pelo contrário, ele prefere ir pelo caminho oposto. Recentemente, ele recorreu de uma decisão que o obrigava a comprar vacinas para o Amazonas, que havia sido determinada pela Justiça Federal na época em que o Amazonas estava na fase vermelha da Covid-19, com 150 milhões estando disponíveis à época. Após uma repercussão negativa, ele se movimentou para comprar as vacinas do imunizante da Sputnik, da Rússia, e que ainda não tem autorização de uso no Brasil, ou seja, não servem para o Amazonas, pelo menos para os próximos 6 meses, que é quando a vacina deve ser liberada. A capital se vê sem vacinas e o interior se vê esquecido em todas as frentes, com o estado não fornecendo o auxílio necessário aos amazonenses. E em meio a gastos milionários e com a saúde do estado já tendo passado por um colapso, o governador segue com o descaso para com a população amazonense.